Glória a Deus, paz do Senhor a todos. Graças a Deus mais um dia, né? Então vamos passar para a palavra porque Deus é fiel em nome de Jesus. Vamos orar aqui em nome de Jesus, para que Deus nos dê vitória. Senhor Deus, querido e amado, Deus maravilhoso, Pai. Deus, eu apresento esse momento da ministração na Tua presença, Pai. Abre os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento, Pai. Senhor, eu peço a Ti, Deus, toma o meu lugar aqui, que não venha eu falar, mas que o Senhor, em nome de Jesus, fale em cada coração. Pai, toma o meu lugar aqui, Pai. Ocupa aqui, Pai, a minha boca, que possa haver, Pai, da Tua direção, em nome de Jesus, Deus. Abençoa de maneira poderosa, Pai. Nós estamos aqui porque nós cremos na Tua palavra e sabemos que o Senhor é fiel. Nos guarde do ladrão da palavra, eu peço, Pai, que nós possamos entender cada palavra que vai ser ministrada aqui, Pai. Firma na nossa mente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Vamos abrir aqui, eu vou abrir aqui, né? Porque vai aqui. Filipenses, Efésios. No entanto, eu vou... Põe a CF aí, Pedro. Só um minutinho, filho. Depois você volta para essa daí. Filipenses, cadê você? Achei. No versículo 20 diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Pode pôr aqui, James. O que nós precisamos entender? O que ele está falando? No 20, de novo 20 aqui. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai transformar o nosso corpo e tal. Irmãos, eu preciso acordar de manhã e saber que a minha cidade está no céu. Vai ser mais fácil de nós vivermos a vida aqui enquanto estamos aqui nessa terra. Se eu ficar toda hora pensando que nós vamos ficar aqui, vamos viver aqui, nós vamos ficar aqui, nós estamos aqui, habitamos esse corpo, moramos nesse corpo, mas a nossa cidade é do céu. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso, pelo poder que capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio, irmãos. Eu preciso colocar na minha mente todo dia que a minha cidadania é do céu. Se nós fizermos isso, falou Jesus, nós estamos aqui e a nossa cidadania é do céu. Por exemplo, mais ou menos assim, quando vem uma pessoa, vamos aproximar, vem uma pessoa lá do Rio de Janeiro, vem aqui para São Paulo. Como é que a pessoa faz? Ela fala com sotaque lá do Rio de Janeiro, com sotaque carioca. Se vem uma pessoa da Bahia, você já sabe logo que é da Bahia. Às vezes, da Bahia, do Nordeste, a conduta é diferente. O que eu preciso colocar na minha mente? A minha cidadania é do céu. E quanto mais cedo eu colocar isso em mente, eu vou entender que as coisas acontecem através das manifestações do céu. Olha só, vamos aqui em Números,
capítulo 9, versículo 17. Números 9, versículo 17. Ó. Números. Ó. No 17 diz assim: mas quando a nuvem, eu vou por aqui, tá? Por aí. Quando a nuvem se elevava, subia sobre o tabernáculo, então a nuvem parava sobre o tabernáculo. Então, os filhos de Israel punham-se em marcha. No lugar onde a nuvem parava, aí acampavam os israelitas. Irmão, o que ele falou? Ó, a nossa cidade é do céu, na onde nós aguardamos o nosso Senhor. Irmão, o que eu preciso entender? Eu vou andar, eu vou caminhar conforme a manifestação da nuvem de Deus. Às vezes, olha só, o que eu preciso entender? Tem situação que eu até quero mudar, mas a nuvem não se levantou ainda. Então eu vou ficar quietinho. Quando a nuvem se elevava sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel punham-se em marcha. No lugar onde a nuvem parava, aí acampavam os israelitas. Vamos lá. Próximo. De acordo com a ordem do Senhor, o povo de Israel partia, e segundo a ordem do Senhor acampavam. Permaneciam acampados durante todo o tempo que a nuvem repousava sobre a santa habitação. Irmão, ó, o que eu preciso entender? A minha cidadania é da onde? É do céu. E por que eu vou agir que nem a mente da terra? Porque a mente da terra vai falar assim, não, está acontecendo tal coisa agora. Mas daqui a pouco vai mudar. Daqui a pouco, a nuvem se levanta. Ó, de acordo com a ordem do Senhor, o povo de Israel partia. Segundo a ordem do Senhor, o povo acampava. Mas como é que eu sigo essa ordem? A nuvem acompanha a cidadania do céu. Acompanha a nuvem de Deus se movimentando. Deus, e agora? O que eu vou fazer? Não, espera aí, filho. A nuvem não moveu. Eu não mandei a nuvem se mover. Você fica quietinho, paradinho aí. O 19. Ó. Se a nuvem permanecia muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel prestavam culto a Yahvé e não partiam. 20, vai lá. Ó, às vezes a nuvem se detinha poucos dias sobre o tabernáculo, então acampavam segundo as orientações do Senhor e também partiam em conformidade com as ordens de Yahvé. Versículo 21. Se acontecia que a nuvem, depois de ter permanecido desde a tarde até a manhã, elevava-se ao amanhecer, então chegava de tardezinha, aí quando era de manhã a nuvem já saía, então partiam. Em algumas ocasiões a nuvem se elevava depois de haver permanecido um dia e uma noite, então partiam. Irmão, presta atenção, olha só, chegou numa situação, aí Deus fala, filho, aqui você vai passar um dia só, pronto, nesse lugar aqui você vai passar um dia, ó, chegou de noite, de tardezinha, né, que conta a partir das acho que das 18 horas, chegou de tarde, ó, de manhã, já vão embora. Quando ficava muitos dias, eles prestavam culto, faziam um monte de coisa. Mas o que eu preciso entender? Cidadania do céu, eu vou andar orientado pelo céu. O que Jesus falou? Pai nosso, que está na onde? No céu, o Pai está no céu. O que eu preciso entender? Se eu ficar raciocinando com a mente aqui da terra, eu não vou entender. Aí Deus quer fazer alguma coisa na minha vida, não pode. Por quê? Porque eu estou entendendo, eu criei raiz e pronto. Deus tem um projeto, às vezes Deus tem uma direção. Não estou falando que, né, nesse sentido, que está dando uma direção, pode acontecer. Mas o que eu preciso entender? Ó, a minha cidadania é do céu. A nuvem se levantou? Levantou. Ó, então a gente muda o jeito de fazer as coisas. Muda o processo.
A nuvem parou lá. Não, agora a nuvem vai parar só aqui, ó, de manhã, de tarde, de manhã já vai embora. Não acontece coisa que a gente já aprendeu e tem coisa que vai passando, vai chegar uma hora, a nuvem vai se levantar. Ó, põe 22 aí. Outras vezes, a nuvem permanecia 2 dias, 1 mês ou 1 ano. Enquanto a nuvem permanecia sobre o tabernáculo, os israelenses ficavam também acampados. Quando ela se levantava, então igualmente partiam. Irmão, o que nós precisamos entender? Se eu colocar minha mente, cidadania do céu, aquilo que Deus tem para a nossa vida, vai acontecer, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos, os caminhos de Deus são mais altos, vai ser mais fácil de viver. Às vezes Deus nos leva a viver coisas que você fala assim, Deus, que coisa, que desafio. Aí daqui a pouco você fala assim, oh Deus, obrigado, Pai, passei aquele dia naquele lugar lá, foi um dia, foi uma noite e um dia, e foi desafiador. Mas e agora? Eu aprendi a não fazer isso, eu aprendi a fazer tal coisa. Olha, uns dias para trás aí, até na alimentação Deus nos ensina. A gente aprende porque tem hora que você come uma coisa que cada um tem um movimento lá no estômago. Aí você fala, o quê? Se eu comer isso aí vai me dar problema de novo. Não, agora eu vou equilibrar. O que é isso na nossa vida? Deus está mostrando com coisas simples e naturais que nós precisamos escutar o movimento da nuvem. A nuvem parou no tabernáculo? Então vamos ficar quietinho, paradinho, vamos prestar o culto, vamos fazer as coisas. Não, peraí, a nuvem passou. Tem coisa que a gente vai acompanhando, o que Deus vai fazendo, e aí a gente vai viver as grandezas de Deus. Agora se eu ficar, Deus, não, eu tenho que ficar aqui, eu tenho que esse negócio é assim, pronto. Não, Deus vai dando direção e eu vou acompanhando o movimento da nuvem de Deus, senão eu vou ficar agoniado. Deus quer fazer alguma coisa, não pode. Teve um testemunho de um irmão que ele foi, né, para outro país e chegou lá e ele estava vivendo lá e as coisas acontecendo. Acho que o filho dele já estava lá e o filho dele já falava inglês, né? E aí ele falou assim, não, Deus, eu estou aqui, o Senhor deu uma palavra para eu vir para cá e eu não sei o que está acontecendo, eu vou embora. Aí ele começou a doar as coisas que ele tinha lá, a vender, enfim. Começou a se programar para vir. A família dele já ia para lá. Aí teve um dia que ele estava congregando, ele tocava até o instrumento lá. E aí o irmão falou assim, não, agora você vai ficar cuidando dos brasileiros aqui. Já estava preparado para vir embora. Já estava pronto, já tinha feito todas as coisas. O que nós precisamos entender? Deus deu uma direção, nós vamos obedecer a direção de Deus, a mente de Deus. Aí ele falou, mas a minha vontade é estar aí. Mas Deus deu a direção para mim estar aqui. Irmãos, o que nós precisamos entender? Fica de olho na nuvem. Mente do céu, a minha cidadania é do céu. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós estamos aqui passeando, trabalhando, fazendo o que Deus nos deu direção. Filho, eu quero fazer tal coisa na tua vida, vai acontecer assim. Ah, Deus, sabe o que é? Aí eu não posso, Deus não pode fazer nada com a gente. Presta atenção aqui. Falando de cidadania. 2 Reis 3, versículo 9. Vamos falar do Josafá. 2 Reis, capítulo 3, versículo 9. No versículo 9 diz assim: E partiu o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Andaram com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que o seguiam não tinha água. Mente do céu. Qual é a mente do céu?
E o rei de Israel, põe o 10 aí, por favor. Ó, então o rei de Israel exclamou: ai de nós, será que Yahvé nos reuniu? Ó, não tinha água. Aí ele fala assim: então o rei de Israel exclamou: ai de nós, será que Yahvé reuniu-nos os 3 reis para entregar nas mãos do Moabita? Ele só que estava com problema. Não eram os outros 2. Irmão, ó a mente da terra. Não, Deus trouxe a gente aqui para nos entregar na mão dos... Não, Deus trouxe a gente aqui para a gente passar vexame. Vamos ser entregue nas mãos dos medianitas e tal. E vai acontecer dos moabitas, né? Nas mãos dos moabitas. Vai acontecer aqui tudo isso. Irmão, o que nós precisamos entender? Mente do céu. Ó, acompanha a nuvem. O que está acontecendo? Põe o próximo aí, por favor. Mas Josafá, rei de Judá, indagou: acaso não existe aqui um profeta? Ó, o que ele foi fazer? O que eu preciso entender? Se você ficar com a mente, eu e você ficarmos com a mente da terra, a gente não vai consultar a Deus. A gente vai ficar... O que será que está acontecendo? E agora? O que será que está acontecendo? O que vai acontecer? Ó, Josafá, rei de Judá, indagou: acaso não existe aqui algum profeta de Yahvé, de Deus, para podermos consultar o Senhor por intermédio... Ó, Deus, é o seguinte, ó, eu tô aqui na terra, surgiu um negócio aqui, como é que eu resolvo? Mente do céu, minha cidadania é do céu, na onde aguardamos o nosso Senhor. O que ele foi fazer? Ó, Deus, está acontecendo tal coisa, como é que a gente vai fazer aqui? Ó, para podermos consultar o Senhor por seu intermédio. Então, um dos servos do rei de Israel respondeu: está aqui Eliseu, filho de Safate, que como discípulo derramava água sobre as mãos de Elias. Versículo 12. Ó, então declarou Josafá: ele tem a palavra de Yahvé. Em seguida o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram ao encontro do profeta. Irmão, pula pro 15 aí, por favor. O que nós precisamos entender? Pergunta para Deus, consulta a Deus. A nuvem se levantou? Caminha. A nuvem está parada? A gente vai ficar paradinho, quietinho ali, aguardando as coordenadas de Deus. Surgiu uma situação, mente do céu, cidadania do céu. Deus, ó só, Senhor, o que eu vou fazer agora? Ó, vamos lá no profeta. Vamos abrir a Bíblia, vamos orar a Deus, vamos buscar a palavra. O que aconteceu? No entanto, trazei-me agora um tocador de harpa. Ora, quando o músico dedilhava a harpa, a poderosa mão do Eterno veio sobre Eliseu. Ó, chegou a mão de Deus. Olha lá o próximo. Ó, ele ordenou: assim diz o Senhor, cavai muitos poços no vale. Vai. Porquanto, assim fala Yahvé. Eis, ó, mais uma vez... Deus é poderoso para fazer as coisas independente do clima, do tempo, do que está acontecendo. O que você está escutando? O que você está escutando? A gente tem uma conduta. Mas você está escutando por aí, não está? Escutando as coisas que estão acontecendo? Eu vou agir numa conduta o espertão? Não. Ué, a chuva cai em todo mundo. Choveu aí? Tinha um monte de gente na rua, não tinha? Tinha pessoas que serviam a Deus e outros não. A chuva caiu em todo mundo. Quando é o sol, vai para todo mundo também. Agora, o que eu preciso entender? Independente do que vai acontecer, o que eu vou fazer? Eu vou seguir as coordenadas. Ó, Deus, o que a gente vai fazer nessa situação? Porquanto assim fale Yahvé: eis que não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água boa, e saciareis a vossa sede, e a sede de todos os vossos rebanhos e dos vossos animais de carga. Eu preciso entender, vai consultar Deus, vai ouvir o que as coordenadas do céu vai nos dar. A nuvem se levantou? Se levanta. A nuvem parou? Eu paro. Deus, o que eu faço diante dessa questão? O que nós vamos fazer?
Vamos escutar as coordenadas de Deus. O que é para fazer? É para cavar. Cava aí um monte de cova aí, que você não vai ver vento, não vai ver chuva, mas o lugar vai ter cheio de água boa, vai saciar a sede de todo mundo, dos animais. Irmãos, consulta a Deus, vê o que a nossa cidadania vai falar. Se vier uma pessoa de outro país aqui, o que ela tem que fazer? Ela vai se comportar conforme as coordenadas daqui. Mas daqui a pouco a cidadania dela é de outro lugar. A minha cidadania é do céu. Deus, tá um clima aí, Senhor. Já estão falando que vai faltar isso, vai faltar não sei o quê. Os povos no grupo já mandam mensagem disso e daquilo. Irmão, tá acontecendo algo que é real. Aí daqui a pouco o outro lá, que era secretário da turma de lá, que tá chefiando as coisas lá, fala uma coisa totalmente contrária, até pede baixa e um monte de coisa. Irmão, o que nós precisamos entender? A nossa cidadania é do céu. Deus, o que eu vou fazer? Você vai cavar, faz cova aí, que eu vou mandar água. Obedece a coordenada de Deus. Em nome de Jesus, vamos obedecer. Põe o 18 aí, só o 18. Ó, mas isso ainda é pouco aos olhos de Yahvé, pois ele entregará Moabe em vossas mãos. O que eu vou entender? Deus vai nos dar, vai abençoar aquilo que nós estamos fazendo. Agora, se eu ficar com a mente, e agora? O que eu vou fazer? E agora? Eu vou fazer o quê? Para onde que eu vou? Tal lugar, eu vou para onde? Ah, vai chover, vai fazer sol. Eu vou continuar seguindo a orientação do céu, a minha cidadania é do céu. Deus, eu estou aqui com esse desafio, Senhor. Abre um caminho. O que ele falou? Vou colocar caminho no deserto. É assim que Deus falou. Não tem caminho, não sei como é que faz. Vou colocar caminho no deserto e as coisas vão acontecer em nome de Jesus. Nós vamos ver a manifestação de Deus. Agora, o que eu preciso entender é 1 Pedro 5,6. Ó. 1 Pedro. Ó, 1 Pedro, capítulo 5. Achei. Ó, no versículo 6 diz assim: sendo assim, humilhai-vos sob debaixo a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo. O que eu preciso entender? Vamos nos humilhar na presença de Deus. Qual o nosso objetivo? Nossa cidadania é do céu, de onde aguardamos o Senhor, o nosso Salvador. O que ele está falando? Sendo assim, humilhai-vos sob debaixo a potente mão de Deus, para que ao seu tempo, a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo. Se eu não me humilhar na presença de Deus, eu vou enxergar as coisas. No tempo certo ele vai nos honrar. Então, cidadania do céu, mente do céu, aguarda as coordenadas, aguarda a nuvem se movimentar. O que está acontecendo? Não sei como é que resolve isso. Vou buscar uma direção de Deus. Aí ele fala, se humilha na presença de Deus. Aí o versículo 7, por que ele está falando para nós isso? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus é que está cuidando. Deus nos chamou, ele está cuidando da nossa vida. Nós vamos viver o cuidado de Deus. O que eu tenho que me atentar é para isso aqui, ó. Versículo 8. Ó. Sede sóbrios, sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão rugindo, procurando a quem devorar. O que eu preciso entender? Se eu não colocar a nossa mente com a cidadania do céu, eu vou agir como um cidadão terreno e vou enxergar só as coisas que estão aqui na terra. Aí Deus vai fazer as coisas, eu não vou entender e ainda tem um diabo querendo nos devorar. Por isso que, mas e agora? Deus chamou para matar, para entregar esses reis nas mãos dos moabitas? Não. Peraí, vamos perguntar o que Deus quer fazer. Ó, faz o seguinte,
Vocês vão fazer bastante cova que vai ter água. Ah, não, vou apavorar agora, vou voltar. Aí morre no meio do deserto. E não vive o suprimento de Deus. Não vive a manifestação de Deus. O que nós precisamos entender? Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão rugindo, procurando a quem devorar. O que nós precisamos entender? Vigia. Em nome de Jesus, Deus tem o caminho para nos abençoar. Agora, como é que eu faço isso? Só o 9. Ó, resistir-lhe, permanecendo firmes na fé, consciente de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Irmão, tem outra pessoa sofrendo igual nós, passando por mesmo desafio. O que eu preciso entender? Ó, mente do céu, enxergar o que Deus está enxergando para nós, viver o que Deus está vivendo. Por quê? Porque o diabo quer nos tragar. Nós não estamos à toa aqui nessa terra, estamos numa batalha. E por isso que eu preciso colocar a mente do céu para funcionar, a cidadania do céu. Aí Deus falou assim, filho, vem cá, conta para mim o que está acontecendo. Aí eu não conto. Eu falo, não, Deus está vendo. Não, para. E faz uma ligação para Deus. Cidadania do céu. Olha o que acontece. Põe o próximo aí. Olha o que é a cidadania do céu. Não andeis ansioso por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações. Aonde? Aonde vai ser a minha solicitação? Declarada na presença de Deus. Mas Deus está lá no céu. E da onde eu sou? Do céu. Da onde que está Deus? Do céu. E por isso que eu falo para Deus. Declaradas por meio da oração e com ações de graça. Mas Deus está vendo, Ele é onipotente, onipresente. Não, mas eu reconheço que eu tenho um Pai que está no céu, e a minha mente é do céu, e a minha cidadania é do céu, e eu vou andar debaixo do cuidado de Deus que está no céu. O que vai acontecer? Olha o que ele fala no versículo 7. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Cristo Jesus. Irmão, presta atenção. Você está indo num caminho e tem algo te agoniando, algo te perturbando, tirando a tua paz. Fala para Deus na mesma hora. Irmão, eu vou falar para Deus, mas eu não vou falar para você que você vai ter a solução naquele momento, naquela ocasião. Mas o que nós vamos viver é algo extraordinário. Muitas vezes, o que acontece? Toda noite, o que acontece com o nosso celular? O que acontece? Ele faz o que o celular faz à noite? O aplicativo lá que a gente manda mensagem. O que ele faz? Não, ele faz um backup. O que é o backup? Aquilo tudo que a gente mandou, as mensagens e tudo que mandou, vai para onde? Olha o nome que eles usaram. Vai para a nuvem. Até o povo que inventa o negócio vai para a nuvem. Aí aquilo lá fica salvo. Se der um probleminha, o que vai acontecer? A gente consegue baixar tudo que estava lá. O que eu preciso entender? E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo. Não é que nós temos a solução instantânea. Às vezes a gente vai pelejar com alguma situação, vai acontecer uma luta, um desafio, mas Ele vai guardar a minha mente de uma maneira tal que nós possamos ter capacidade de raciocínio e o coração ter capacidade com as emoções para que eu possa tomar a decisão certa e a hora certa de fazer as coisas. Ó, a mente do céu, cidadania do céu, tudo do céu. Aí eu vou, e a paz de Deus. Irmão, já ficou agoniado com alguma coisa? A gente não sabe como é que... Você tem que lutar com aquilo e aquela situação. Deus, eu não tenho capacidade para resolver isso não. Eu não sei como é que resolve isso. Mas eu coloco na tua presença agora. Aconteceu daqui 2 minutos, você anda ali. Daqui 2 minutos você ora na mesma hora. E você vai ver a paz de Deus entrando na sua mente, na minha mente. E nós vivemos o cuidado de Deus. Aí daqui a pouco, Deus fala assim, você vai fazer assim. O cara chamou o tocador, não chamou o tocador? Para quê? Começou a tocar, a dedilhar a harpa.
Aí veio a presença de Deus e deu direção. Por quê? Porque começou no louvor, dedilhando a harpa, aquela coisa bem serena ali, e nós ouvimos a direção de Deus. A paz cobre a nossa mente, o nosso entendimento, e aí eu estou capaz para resolver as coisas. Eu estou capaz para resolver as coisas pro livro. Eu estou capaz de resolver as coisas. Agora eu fico assim, não, eu sou aqui dessa terra, estou aqui nessa terra e vou resolver as coisas desse jeito. Não, presta atenção na nuvem. Aconteceu, vamos lá no profeta, vamos buscar a palavra, buscar a direção de Deus. Deus, vou me humilhar aqui na tua presença, me guarda da cilada do diabo, porque ele está querendo me devorar. Se eu tomar uma atitude errada, Jesus não estava na terra? Estava com fome, não estava quando ele jejuou? Estava com fome. Obviamente que fisicamente ele estava com fome. Ele seguiu o conselho do diabo? Não, porque a mente está no céu. Cidadania do céu. Não, estou com fome aqui, estou morrendo de fome aqui. Não estou aguentando mais. Eu e você, né? Jesus estava aguentando. Mas eu não vou transformar essas pedras em pão, não. Eu vou viver na hora certa o que Deus tem. Mente do céu, não vou... Não, a nuvem levantou? Não levantou, então eu vou ficar quieto. A nuvem levantou? Então bora levantar. Aí ele fala assim, portanto vos afirmo, viver pelo Espírito e de forma alguma satisfareis a vontade da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguir fazer o que querer. O que nós precisamos entender? Enquanto nós estamos aqui na terra, vai ter luta, não tem jeito. Às vezes você quer comer o que não é para comer, eu quero comer o que não é para comer, nós queremos fazer o que não é para fazer. O que ele falou? Ó, 18. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. O que aconteceu com nuvem? Espírito Santo de Deus guiando a nossa vida. É isso que vai acontecer. E eu vou ter força, aí a minha mente vai ter a mente de Cristo, eu vou falar para Deus, vou receber a paz, vou ter capacidade de raciocínio, vou entender o que está acontecendo e vou deixar o Espírito Santo guiar as coisas. Vamos fazer tal coisa? Peraí, fulano, calma aí. Mas tudo você tem que orar? Vai com Deus em nome de Jesus, você não ora, não, eu vou orar aqui, vou falar com Deus e pronto, acabou. É assim, a nossa vida é do céu, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, coloca de pé aí, porque Deus é fiel. Aleluia. Já nos deu vitória em nome de Jesus. O que nós vamos fazer? Vamos ficar de olho na nuvem de Deus, na direção à nossa cidadania do céu. Vamos orar em nome de Jesus.